Olá pessoal, vamos lá então para o nosso teorema fundamental do cálculo. Bom, a gente vai ver aqui o teorema fundamental do cálculo na ordem que o livro do Anton coloca, né? A parte 1 e a parte 2. Alguns livros trazem essas duas partes em ordem ao contrário, tá? Mas só para vocês terem a referência, eu estou pegando isso daqui, né, do livro do Anton. Então olha só, gente, a primeira parte do teorema diz o seguinte, né? A gente já sabe lá das nossas primeiras aulas que a gente está, né, quando a gente está criando uma integral, a gente vê em toda aquela parte da função, né, a de x, que seria uma área em função de x. Basicamente, isso seria o quê, né? A partir de um determinado ponto, digamos a partir de zero, eu escolho algum valor de x e essa função aqui me calcula, né, o valor da área até esse momento. Digamos até 1, até 2, até 3, de tudo que está embaixo dessa curva. Então, gente, o que a gente está interessado em fazer aqui é o seguinte. Digamos, né, a gente já viu ali na parte da integral definida, né, alguns limitadores para a nossa integral. Então, digamos que isso daqui comece em um determinado valor A e termine em um determinado valor B. E nós estamos interessados em calcular justamente essa área que está pontilhada aqui. Tá? Essa área pontilhada em vermelho é a área que a gente quer calcular. Como que nós faríamos isso do ponto de vista de uma integral, né? Sobre a ótica disso aqui, a gente utilizaria uma integral definida. E como é que seria essa integral? Né? Nós teríamos uma integral que começa onde? Começa em x igual a A, termina em x igual a B. De quem, gente? Essa função azul, que é a nossa função de x, a nossa f de x, que vai aqui dentro, né? F de x dx. Tudo bem, né? Até aqui a gente já não tem nenhuma dúvida, né? Até aqui é tranquilo, a gente já viu em aulas anteriores. O que a gente tem que ver a partir de agora é como é que a gente vai, né, realmente calcular o valor disso aqui para chegar no final. Então, gente, isso daqui, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, né? Depois de tu calcular a tua antiderivada, ou seja, calculando a tua integral, tu vai chegar em quem? No fzão de x, certo? E para saber quanto é que vale essa região entre A e B, tu vai fazer o fzão em B menos o fzão em A. Então, gente, é bastante simples, tá? Bastante simples mesmo. Simplesmente tu vai calcular, né, a tua antiderivada dessa funçãozinha que está aqui dentro, calcular a tua integral, e aí o que que acontece? Tu vai aplicar ela no valor em B, que é o teu limite superior, e aplicar ela no teu limite inferior, que é o teu A, ok? Então, gente, é bastante simples, tá? Uma outra notação que a gente usa depois que a gente resolve é o seguinte: depois que tu calcular essa tua integral, tu vai calcular, né, a tua f de x, que já é o valor da integral calculadinho, né, aplicado nos limites de integração de x igual a A até B. Essas duas coisas aparecem e eu vou mostrar muitos exercícios para vocês, certo? Então, olha só para a gente não ficar com isso no vácuo, vamos fazer um exemplo bastante rápido aqui. Se eu quisesse calcular, né, a partir do nosso teorema fundamental do cálculo, parte 1, a gente poderia dizer o quê, né? Como é que a gente calcula isso daqui? Quem é a antiderivada? Que ela é a integral de x ao quadrado. Integral de x ao quadrado, a gente já viu a integral de polinômio. X na 2, 2 mais 1, 3, dividido por 3. Tem constante de integração? Não, né? Porque é uma integral definida, só integrais indefinidas têm constante de integração. Isso daqui nós vamos aplicar onde, gente? Em x igual a 1 e x igual a 3, tá? Geralmente a gente coloca o x igual só embaixo, em cima já é, né, subentendido que como está colocando o x embaixo, em cima também é. Ok? Então tá. Como é que a gente vai fazer isso, né? Lembra lá do teorema, como é que é? F de B menos F de A. O que isso significa? Aplica no limite superior menos o limite inferior. Como é que vai ficar isso daí? Limite superior é 3, então a gente vai ficar com... Aplica o valor 3 aqui dentro, como é que vai ficar? 3 ao cubo dividido por 3. Tá feita a aplicação, né, no nosso limite superior. Menos quem? Aplicar no teu limite inferior. Como é que vai ser? Teu limite inferior é 1, então a gente vai ficar com 1 na 3 dividido por 3. E isso daqui, gente, vai ser o quê? Vamos só terminar aqui, né? 3 ao cubo é 27, 27 sobre 3 menos 1/3. Isso daqui, né, vai ficar 27 menos 1, vai ficar 26 terços. Ok? A gente podia ter simplificado um pouquinho, mas esse aqui
é a melhor forma que a gente tem, né, para mostrar isso aqui. Como a gente sabe, né, somando aqui, né, 2 com 6 dá 8. 8 não é divisível por 3, né? Isso aqui está lá nas aulas lá de matemática básica, lá no passado, né? Regras de divisibilidade por 3, por 4, por 5, enfim. Tudo isso a gente vai acumulando, né, quando a gente está aprendendo matemática, é sempre bom saber. Ok, gente? Então, basicamente, essa primeira parte do teorema é isso aí, né? É essa simples aplicação, né, no finalzinho da nossa integral definida. A segunda parte já é uma parte um pouquinho mais confusa, uma parte um pouquinho mais complexa, mas não menos importante. Essa segunda parte do teorema diz o seguinte, né? Bom, se nós temos o nosso fzão de x, né, que é a integral de uma função que começa em a e termina em x, de uma função f de t dt, o que a gente vai ter que fazer, gente? Olha só. Essa funçãozinha que a gente tem aqui, ela tem um pequeno detalhe, né? Vocês reparam que aqui a gente tem f de t dt. Até agora a gente estava fazendo f de x dx. Por que isso, gente? Ele coloca essa variável diferente aqui porque tu tem uma variável no teu limite de integração superior. Isso aqui gera bastante confusão, tá, gente? Para todo mundo isso aqui é uma coisa bem confusa. Ou seja, tu tem uma variável. Em outras palavras, lá no teu gráficozinho, tu está integrando começando em A, mas tu não sabe onde é que está esse outro cara que é o x. Esse x ele está indo para lá e para cá, tu não sabe ainda aonde que ele está, né? Então esse x aqui é uma variável e a gente vai ter que lidar com isso daí. O nosso teorema fundamental do cálculo parte 2 diz o quê? Tá? Esse aqui é o enunciado. Se eu integrar uma função, tá? Uma função de t, dt, de a até x, e depois tirar a derivada dessa função para x, eu vou voltar para a função em x. Gente, isso aqui é uma coisa bastante complexa, tá? Mas na prática é muito fácil de a gente utilizar, porque basicamente o que acontece é o seguinte, no teu limite de integração superior, tu tem a nova variável que vai estar dentro do teu cara, certo? Em linhas gerais, assim, bem basicamente o que acontece é que essa variável aqui, ela cai dentro da tua função e vai, né, retornar para ti essa função de x. Repara, né, se a gente der uma olhada aqui num exercício, vai ficar mais claro como é que a gente tem que fazer. Vamos calcular essa integral, como é que vai ficar? A gente tem que calcular a derivada em relação a x dessa integral. Bom, integrar t ao cubo dt, como é que fica? A gente fica com t na 4 sobre 4. E isso daqui aplicado aonde? Isso daqui aplicado nos limites de integração. Eu vou colocar mais uma chave aqui para a gente não perder nada pelo caminho, né? Aplicado nos limites de integração de x igual a 1 até x igual a x, certo? Olha que coisa louca, né? E aí, beleza, eu vou fechar a nossa chave aqui. Isso aqui vai ser igual a derivada em relação a x de tudo que está aqui dentro. Usando então o nosso teorema parte 1, como é que fica? Né? A gente vai utilizar o limite superior é x. Então a gente vai ficar com x na 4. Desculpa, né? Aqui é t, né, gente? Aqui é t igual a 1, t igual a x, tá? Por isso que ficou um pouco confuso, né? A gente integrou para t, aqui fica igual a t igual a 1, t igual a x. Pequena confusãozinha rápida aqui. Beleza, então aqui nós temos x na 4, e x na 4 dividido por 4, né? X na 4 dividido por 4, e repara que a gente já tinha, né, enfim, tudo aqui bonitinho. Então a gente ficou com x na 4 dividido por 4, menos quem? Agora a gente tem o limite de integração para t igual a 1. Então a gente vai ficar com 1 na 4 dividido por 4, e isso daqui a gente fecha. Beleza, né, gente? A gente não precisa trabalhar muito com isso, por quê? Porque a gente vai tirar a derivada desses caras. Então repara, a gente tem que tirar a derivada de quem? De x na 4 sobre 4 menos 1 na 4 sobre 4. 1 na 4 sobre 4 é basicamente 1/4, né? Porque 1 na 4 é sempre 1. Então depois que a gente tirar essa derivada, como é que vai ficar? Deriva o x na 4 sobre 4. A gente vai ficar com 4 vezes o x ao cubo dividido por 4. Deriva o menos 1 o menos 1 sobre 4, a gente vai ficar com 0, né? A derivada da constante é 0. E simplificando isso aqui, onde é que a gente chegou? A gente chegou em x ao cubo. Então repara, né, gente? X ao cubo é a nossa resposta, né? Se a gente integra, depois deriva toda essa coisa aí. Chegamos em x ao cubo. Olha lá para o teu exercício, né? A gente tinha aqui, né? d dx, a integral de 1 até x de t ao cubo dt. Basicamente, o que fez? Esse t mudou de lugar. A gente podia dizer pelo teorema
lá no começo que isso aqui era igual a x ao cubo sem nenhum problema. Ok, gente? Então minha ideia aqui era basicamente apresentar essas duas partes do teorema para vocês, para que a gente fique com tudo isso bastante claro. Essa segunda parte a gente não costuma utilizar muito, mas a parte 1 do teorema fundamental do cálculo é essencial para qualquer integral definida. Daí isso mais no futuro também, gente, a gente vai usar integrais duplas, integrais triplas, um monte de coisa, e tudo, gente, tudo, a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 1. Ele não teria o nome de teorema fundamental se ele não fosse fundamental para o nosso aprendizado, ok? Então tá, gente, no mais é isso aí. Nas aulas em sequência a gente continua trabalhando, né, com alguns exercícios e algumas coisinhas utilizando, né, esses teoremas. Muito obrigado e até logo!